Agora são 8 horas e 38 minutos. Vamos conversar com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade da USP. Olá, tudo bem, Adilson? Bom dia. Bom dia, Marilu. Tudo bem com você? Bom dia, Jaqueline. É um prazer. Bom dia. Já antecipando aí, a Jaqueline Muniz, antropóloga e professora também da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Jaqueline? Bom dia, tudo bem? Um bom dia, um abração para o Edilson. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo e vendo. Que ótimo. Tá tudo certo. Bom dia. Eu vou começar com a Jaqueline, viu, Adilson? Porque a Polícia Federal faz nesse momento uma operação no Palácio das Laranjeiras. Eu queria que ela falasse, né, como é que ela está vendo essa operação inicialmente. Oi. Olha, tem muito pouco a dizer. A operação começou às 7 da manhã, já era uma operação anunciada, avisada, com conhecimento da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual, né? Até onde se pode saber pelas informações, né? E tudo indica ali que a operação não se dirige especificamente ao governador, então estão fazendo aquela busca de provas, documentação, etc. e tal. Né? O que deixa todo mundo perguntando, como uma pergunta no ar, é porque na tal da reunião, que não era uma reunião de trabalho, né, você tem uma ministra dizendo que tem que mandar prender governador, prefeito, etc. e tal. Isso mesmo. Né? Nós temos uma ruptura da dinâmica cooperativa, né, do nosso mundo federativo, em que você tem o governante, o presidente, questionando, né, se opondo a decisões de governo, de governadores e prefeitos e vice-versa em termos da pandemia. Então, o que levanta a pergunta, depois que a sociedade brasileira e o mundo assistiu àquela reunião, né, e as picuinhas explícitas enquanto a Covid segue se alastrando pelo Brasil e tirando as nossas vidas? Né? Assistiu a essa disputa, tem uma disputa aí, o Witzel com a polícia, né, coloca o inquérito Marielle no pé da família, amigos e conhecidos do presidente. O presidente entende que a Polícia Federal pode ser uma ferramenta, né, de uso particularizado, particularista, não é mesmo? Então, independente dos méritos dessa operação, que certamente deve ter, né, não estamos questionando isso, fica essa pergunta no ar. Esse é um problema muito ruim que sempre ocorre no Brasil, que é esse manto de apropriação privatista, particularista do poder de polícia, por um lado, e manipulação político-partidária. Quando essas duas coisas não são resolvidas, a gente tem dificuldade de construir uma polícia profissional, independente, que responda à sociedade e seja administrada pelo Estado. Aliás, todas as reformas de polícia nas democracias, que temos notícia, que está escrito, que a gente pode estudar, pode acompanhar nos últimos 200 anos, visava resolver esses dois problemas. Então, de um lado, parece que tem assim, eu estou com o inquérito Marielle no pé da família, e do lado de cá isso. Por fim, dizer que o tempo todo o governante falava em facilitar. Quer dizer, o negócio de flexibilizar e desregulamentar o Estado é um nome modernex, flexibilização, correto para né, oferecer facilidades, facilitar a vida, que eu não sei de quem, de alguns, né, os ministérios estão aí para facilitar a vida na entrevista, o cara, na entrevista, na reunião, ele chega a falar, então, facilidade, facilitar é o nome para desvios de conduta diante do direito administrativo, não é mesmo? Então, acho que a gente tem que ficar com uma pergunta, e que essa pergunta não tem a ver com o mérito do trabalho policial, tem a ver com os modos de uso político do trabalho policial e as disputas internas de grupelhos pelo monopólio, quase monopólio, do trabalho de polícia. Né? Polícia não pode ser autarquia sem tutela, polícia não pode ser clientelizada, polícia não pode ser nem indigente, nem indulgente, porque ela é um instrumento de força potencial e concreta. Ao sê-lo, ela põe em risco, inicialmente, a própria vida dos policiais. Né? Observa que vazamento aqui no Brasil não começou com a Lava Jato, não. A Lava Jato foi apenas uma striptease de como se viola garantias e pondo em risco o trabalho de polícia. Correto? Todo mundo sabia. Eu mesma fui falar, através de fofoca, sabia que a Polícia Federal ia fazer operações no Rio, né? No governo. A deputada, né, de São Paulo narra isso no Congresso, que vai rolar uma, né, operação da PF. Quer dizer, nós estamos vivendo o quê? Uma espécie de política de Big Brother, política endemol, BBB. Né? Eu acho que isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso presta um desserviço,
à Polícia Federal e a todas as organizações de força. É uma péssima mensagem, né? Então é bom que se esclareça, que a gente saiba muito rapidamente do que se trata, que autorizações foram dadas pelo Supremo, entendeu? Porque tudo que não precisamos agora é caça às bruxas. E para terminar esse ponto, eu queria dizer que em crises, eu tenho insistido muito nisso, crises, pandemias, guerras, desastres naturais, tem uma coisa, uma variável que é crítica, que se chama tempo. Correto? Tempo é escasso. Por isso é que a gente faz isolamento, a gente faz coisas para poder ganhar tempo, porque o tempo corre contra, como se fosse um dominó andando para trás, em situações críticas de crise como a que estamos vivendo. Isso quer dizer que não cabe ao presidente da República gastar, consumir o tempo político, criando briguinhas, picuinhas, etc. Tal, o tempo administrativo da tomada de decisão, porque quanto mais se adia, mais a vida não espera. Né? A vida não espera, certo? Então, o que a gente assiste é um gasto do tempo político, um gasto do tempo administrativo, um gasto do tempo operacional, com essa bateção de cabeça federativa, né? O que maximiza o grau de incerteza, risco e insegurança. Não dá para o respirador chegar amanhã se hoje a gente está brigando, adiando a entrega dele, né? E aí vidas deixam de existir, não é mesmo? Então, inclusive, esse é o estado da arte da polícia. A polícia existe para fazer para fazer o tempo andar para trás. É para isso que a polícia existe. A polícia existe exatamente. A gente pode definir o estado da arte do lugar de polícia na democracia, fazer o relógio andar para trás, porque, né, é reduzir risco, incerteza e perigos reais vividos pelo cidadão. Inclusive no trabalho de polícia sanitária que está previsto no artigo, né, do Código Tributário, que é o artigo que define o poder de polícia, em que todo agente público tem, não apenas o policial, né, o papel de cuidar da salubridade, segurança, não é mesmo? Tá lá. Então, olha que a gente tem aí uma questão que, nesses momentos, é que o governo faz a diferença. Para que serve o governo? Para tomar decisões difíceis, em momentos difíceis, né? E, com isso, garantir a estabilidade, a segurança, a tranquilidade, a paz social, né, a saúde da população. Né? Para que existe polícia? Para agir em tempo real, em certeza, risco e perigo, para que eu não venha usar das minhas próprias razões, que são sempre desiguais. As minhas razões são sempre desiguais. Ela tem cor, classe, renda, gênero. Se eu for agir diante de outro cidadão, nós somos equivalentes em direitos e desiguais em capitais políticos, sociais. Não é mesmo? Em capacidade de acumulação de poder e prestígio, que vivemos numa sociedade desigual. Para isso que a polícia existe, para equilibrar o jogo, para não puxar sardinha nem de um lado nem do outro. Entendeu? E com isso garantir que as soluções dos problemas que a gente vive, as nossas tretas políticas, seja o que for, sejam resolvidas de maneira pacífica, por meios pacíficos. É isso que faz da polícia, né, esse lugar da autoridade na esquina. Se ela começa a ser objeto de manipulação e apropriação, não faz sentido muito continuar acreditando numa liberdade e numa igualdade. Porque a gente começa a achar que a liberdade é a liberalidade para cima, pode tudo cada vez mais para cima, tu está liberado para fazer o que bem entende, né, e está rebaixado para baixo como igual. Então, olha como a imagem, a credibilidade de uma organização policial, seja ela a Polícia Militar, Civil, a Polícia Federal, é fundamental na garantia, né, na estabilidade do exercício do poder democrático e da sua transparência, gente. Por isso que a gente inventou a polícia, para tirar a capangagem e as formas de patronagem e clientelismo que, né, marcam um mundo sem cidadania. Polícia tem problema? Tem, né, mas é bom apertar o parafuso da polícia e não destituí-la de seu lugar. Isso é só para a gente entender que não temos que jogar a criança com a água do banho fora, entendeu? Temos que blindar as polícias com apetites partidários e políticos, tá bom? Muito bem. Jaqueline, falando em tretas políticas, né, a gente teve aqui aquele uso, né, da imagem, enfim, dos policiais militares na Avenida Paulista, batendo continência aí para os manifestantes que estavam, os bolsonaristas. Na realidade, o governador Dória disse que eles não estavam batendo continência, né, para os bolsonaristas, e sim aí prestando uma homenagem a um policial morto. E, na realidade, a nota partiu, enfim, de um determinado setor da polícia. Eu queria agora que o Adilson comentasse isso. Ontem a Jaqueline falou também, mas a gente, com essa informação agora do Dória, a gente vai repercutir novamente essa questão. Adilson, como é que você viu isso? Olha,
Eu acho tudo muito estranho. Primeiro, a cena aconteceu. Quando veio a notícia que o vídeo havia uma montagem, eu cheguei a achar que era imagem de uma situação ocorrida, editada e colada, copiada e colada com uma outra situação, e aí criou um momento. De tão perfeito que era, nós fomos atrás. Eu fui perguntando, falou, não, a imagem aconteceu. O uso da imagem, uma dialética própria, é que é falso. E isso me preocupa. Preocupa o quê? A falsidade, que foi estimulada pelo presidente. Ele reproduziu isso nas suas lives e falas absurdas. Então, se nós temos um presidente que faz isso, que usa informação de maneira pública, ele está... Bom, falar que ele está produzindo mal para o país, eu acho que nós estamos sendo redundantes. Um presidente que honra a instituição e a solenidade do cargo, checa informação antes de falar. Deveria ser assim. E ao fazer assim, ele estimula as pessoas a agirem da mesma maneira, agirem por impulso. Não é, e voltando um pouco à história, não é por mera coincidência que a letalidade das polícias já era alta, aumentou com o bolsonarismo, com a chegada ao poder do Bolsonaro. Ele não é o único responsável. A letalidade não estava baixa antes do Bolsonaro, mas existe um estímulo e um apoio institucional da presidência para esse tipo de discurso. Então, há um eco aí e há uma semelhança de atitudes e de ideias entre policiais e entre o presidente. O que acontece? Eu apurei com fontes de dentro da polícia que essa solenidade de parar, prestar continência, ela é determinada, não se sabe se é uma norma escrita ou se é um costume arraigado. De toda maneira, com todas as homenagens que mereça o policial que foi morto, a família do policial, a instituição, eu acho inadequado. Eu acho totalmente inadequado uma viatura na rua parar, tocar a sirene por 1 minuto e a população não saber o que é. Eu fiquei sabendo dessa tipo de homenagem ontem, quando eu perguntei para uma fonte o que é isso, isso existe? Sim, o Centro de Operações da Polícia Militar, o oficial de operações, dá uma ordem via rádio, e as viaturas que não estiverem em ocorrência param onde estejam e não estão em ocorrência, o policial desce, liga a sirene por 1 minuto e presta continência. O público que não está sabendo pode ficar assustado. Principalmente numa época de Covid, de pandemia, que os ânimos já estão alterados. Então eu acho que essas coisas têm que ser comunicadas com a população, porque a polícia não é um órgão à parte da sociedade. Não está nem ao lado, nem embaixo, nem acima. Ela faz parte do contexto social e ela deve interagir. Nós não temos transparência na polícia. E não é de hoje. Né? Marielle é um caso. Tantas mortes. O João Pedro é outro caso que foi morto aí no Rio. O Davi é um caso que foi morto aqui em São Paulo. E tantos outros, tantos João Pedros Davis. Não tem transparência. A versão oficial não bate com a dinâmica dos fatos. E a família, nós temos que engolir isso. Isso gera descrédito na polícia. O que acontece? Havia manifestação, a carreata. Se nós estamos num contexto de pandemia, é aquela velha discussão qual que é o limite. Porque eu fico imaginando, e nós vimos isso nas manifestações contra a presidente Dilma e a favor do impeachment da presidente Dilma, as atuações diferentes da polícia. Nas manifestações que eram a favor do impeachment, tinha selfie, o uniforme do policial era outro. Aqui em São Paulo era assim, não sei como era no Rio. Contra aquelas coisas, tropa de choque, virilidade, abuso, aquela coisa ostensiva de reprimir. Então eu pergunto, ontem havia naquela cena, um efetivo muito grande de policiais na Avenida Paulista. Eu perguntei
Não era serviço de rotina, havia várias viaturas juntas, policiais com uniforme diferente juntos, em grupo. Falou, toda vez que tem carreata, é feita uma operação para acompanhar a carreata. Falou, tá bom. Se a função da polícia é garantir a ordem pública, a salubridade pública, vem cá, é lícito alguém fazer uma carreata e interromper a via pública? E se alguém quiser passar? Que eu me lembro, em manifestações aqui no estado de São Paulo, contra aumento de ônibus, contra o ensino público, sem teto, sem terra. Você lembra, Marilu, a gente não estava em pandemia. Os manifestantes tinham que oferecer, dizer à polícia, ao secretário de Segurança Pública, o percurso, para a polícia autorizar, acompanhar. Eles tinham que ter o compromisso de deixar pelo menos uma via ali, uma faixa livre para o trânsito passar. Isso não aconteceu e não vem acontecendo. Os policiais estão sendo escalados para assistir essas carreatas. E nós sabemos que boa parte da polícia é bolsonarista pela afinidade de discurso do bandido bom é bandido morto, que agora nós vamos matar, e de super-heróis e etc. e tal. Então eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Havia a continência. O cotejo não estava passando pela Avenida Paulista. Aonde estiver no estado de São Paulo, para, desce, presta, fica até uma cena pitoresca. Imagina, eu estou numa farmácia, numa cidade do interior, de repente uma viatura para, o policial sai, posição do sentido, presta continência, aciona a sirene, fora do contexto social. O que é isso? Por que o policial está agindo assim? E aí, só para finalizar. E aí ele passa. Adilson, ele passa. E ele não parou para fazer cumprir a lei e disciplinar, pelo menos isso, disciplinar o trânsito nessa carreata que não deveria existir. Perfeito. Vamos passar a bola agora para a Jaqueline. Jaqueline, você que começou, inclusive comentou ontem, né, com as imagens, e hoje com essa declaração, né, do governador Dória, né, de que não estavam prestando continência aos bolsonaristas. Bom, eu acho que o meu colega aqui de conversa, o Adilson, foi muito feliz em suas colocações. Eu tenho escrito muito sobre isso, sobre a questão dos procedimentos operacionais, os protocolos de ação de polícia. O que faz a gente saber no início, meio e fim da ação policial e obedecer à polícia melhor, não é pelo susto que a gente leva pela ação policial, mas é pela sua rotina, pela sua previsibilidade. É isso que dá estabilidade decisória para o policial, faz o policial se sentir seguro e faz com que as ações repressivas e ou coercitivas da polícia tenham qualidade e foco. Então, não é ocultando, escondendo, pegando ninguém de surpresa. Isso é amadorismo. No caso brasileiro, a gente não tem uma doutrina do uso da força escrita e validada em termos nacionais que possa orientar a legalidade, a legitimidade e, sobretudo, a superioridade de método das polícias estaduais e locais. Para começar, isso é um lusco-fusco. E tem sido assim, porque para o policial na esquina vive um dilema: agir mais do que devia podia, agir menos do que devia podia. Quando esse indivíduo fica assim, pior que um policial mal pago, é um policial inseguro na tomada de decisão, porque ele lida diretamente com a nossa vida, valor maior, e com a nossa liberdade. Então, o erro decisório ou a insegurança decisória produz todo tipo de transtorno. Ora, foi feita uma performance, né, que ninguém tem conhecimento, a gente não conhece nenhum procedimento. Ninguém no Rio, São Paulo, onde quiser, passa no teste da abordagem policial. Que pode ou não pode, o seu policial, porque o policial nos pertence. Ele é administrado a polícia é administrada pelo Estado, mas ela pertence à sociedade. Por isso ela é uma ferramenta de natureza civil. A sua organização, arquitetura organizacional pode ser militar, mas a natureza da função, tudo que a polícia faz, é necessariamente civil, porque ela lida com conflitos civis. Tá? Ninguém passa no teste, ninguém sabe onde começa e termina, o que o policial pode fazer e como o cidadão pode colaborar, né? Porque toda ação de polícia, gente, é sempre invasiva. Né? Por isso mesmo, né? Ela é invasiva de alguma liberdade. Por isso, as regras precisam ser claras. Não tem como jogar um jogo de futebol se você não conhece as regras. Não dá para atacar, não dá para defender, não dá para julgar. Manter as regras ocultas é um desserviço prestado à institucionalidade, à profissionalização e à superioridade tática da ação de polícia, porque faz de todo policial um inseguro, um indigente, indulgente,
dependendo do favor do superior, do favor do quem indica, do costa quente. E é isso que o presidente explora, essa dimensão de baixa institucionalidade do estado da arte da polícia, que é as táticas ou as suas práticas sucessivas ali na esquina. Ora, você tem um ritual como esse, que ninguém tem conhecimento, ele pode ser apropriado, compreendido de maneiras as mais diferentes, gerando uma espécie de torre de Babel, quer dizer, ninguém fala a mesma língua, ninguém fala o polícia-leis não é traduzido para o cidadães, então fica todo mundo na bateção de cabeça, correto? E isso pode, como o Adilson colocou muito bem, ser apropriado de mil maneiras. Né? E a imagem, gente, tem um estatuto de verdade. A gente, quando vê as coisas, na nossa sociedade, na sociedade do conhecimento, a visão é o lugar da verdade. A imagem parece ser o lugar da verdade. Então, não adianta correr atrás do prejuízo, seja o governador, seja a própria Polícia Militar de São Paulo, que eu conheço. Aliás, fui convidada a dar uma conferência nesta polícia, ano passado, sobre controle de multidão, que, aliás, não é uma tradição das polícias brasileiras. Né? Controlar eventos, isso que o Adilson falou. Né? Eventos de larga escala, que vai de uma manifestação a um show na rua, a um evento de rua, tem que ser, né? Não há procedimentos claros. A polícia está aprendendo a como lidar, o que permite, abre um espaço na esquina decisório, invisível, para cada um agir segundo as suas colorações ideológicas ou partidárias. Isso sabota a polícia por dentro. Eu gostaria de lembrar que o presidente da República não gosta de polícia. Ele ficou 30 anos e não fez nada para a institucionalidade e profissionalização das organizações de força. Na verdade, ele quer que o policial seja, né, alguém com cabeça quente, coração aflito e dedo nervoso. Por quê? Porque ele quer sabotar por dentro os princípios da hierarquia e da disciplina e colocar a base da polícia contra o oficialato, e vice-versa. Não só nas polícias militares e civis no Brasil, como nas Forças Armadas. De maneira que esse policial nervoso, desesperado, abandonado, se sentindo um menor de rua, o filho feio do Estado, possa aderir de maneira afetiva a um falso heroísmo. Muitos heróis na polícia significa corpos tombados. E cada policial morto corresponde a um palanque eleitoral. Então, o que se trata ali é que o presidente estimula a quebra da institucionalidade, a precarização do trabalho policial, a desvalorização do saber profissional de polícia, de modo que o policial vire um capanga armado a mais para a sua milícia, para a sua patrulha moralista policial. Então, ele não está interessado. Ele não está interessado em fortalecer as instituições policiais. Ele quer enfraquecer a instituição e enganar, iludir o bobo do policial na esquina, que é um zumbi de patrulhamento, um morto-vivo de patrulhamento. Né? Quando ele recebe a carteira de polícia, ele também recebe o atestado de morte, que ele não sabe quando vai acontecer. Então, essa lógica, né, que é vendida do viril, do macho, da guerra contra o crime, sabota a doutrina profissional de polícia e é uma ignorância quanto à doutrina da guerra. Perceba que o nosso presidente, quando vai fazer uso da fake news, ele faz consciente, porque ele sabe que diante da fé a gente nega os fatos. Diante do afeto, a gente nega os fatos. Não, isso é, não é isso não, tem uma verdade mais verdadeira lá no íntimo da alma, não é mesmo? Então ele está fazendo uma manipulação dos policiais, são mais de 500 mil pessoas armadas no país, né? Fazendo esse discurso afetivo, insuflando um poder de polícia que no Brasil é desregulamentado, como eu tenho dito ontem, né? O artigo no Código Tributário 79 de 1966 não foi regulamentado, o que deixa todo policial inseguro. Todo policial tem medo de agir. Por isso que a polícia na ponta tende a ser ou reativa, a polícia do bem, reativa, porque ela sabe que paira na cabeça dela uma espada de Damocles, né? Aquela espada que se você age para um lado, fura a tua cabeça, age do outro. Então, esse policial é inseguro institucionalmente. Ele não sabe se pode cumprir uma ordem horrorosa de cima, uma ordem, né? Ele tem receio, ele é clientelizado, ele vira uma mercadoria política de alto valor para cima e de baixo valor para si. De onde vêm os policiais brasileiros? Eles vêm da periferia, eles vêm do universo popular. Né? Então, são pessoas que foram procurar a polícia, assim como foram procurar o Exército, porque eles tinham baixo status em termos de capital político, social e econômico e precisavam de um emprego, de um concurso público que eles passassem de maneira mais rápida e pudessem ter estabilidade e ascender na vida. Né? Então, tanto a Força Armada quanto as polícias militares serviram para ascensão e mobilidade social. Então, você falar com esse público, descaracterizando a institucionalidade, sabotando, é porque ele quer se colocar acima do comando geral das polícias, acima do Estado-Maior das Forças Armadas,
correto? E dessa maneira sabotar por dentro através dessa, né, desse encantamento, desse canto do boto policial. Entendeu? Em vez de ser o canto da sereia, o canto do boto policial. E isso faz do policial um bobo da esquina, manipulável, né? Percebe? Então, olha o problema. E isso faz com que esse dedo nervoso, chamado a atenção pelo Adilson, amplie sim. O problema é que tem uma fatura. Entendeu? O policial, isso dura até a página 3, né? Porque tem uma fatura alta a ser cobrada. Eu quero saber se os policiais têm dinheiro para ficar pagando advogado para responder a toda violação do Estatuto do Policial Militar, do regulamento disciplinar ou de um questionamento. Tem que lembrar claramente, gente, que a sociedade o tempo inteiro vai questionar a ação de polícia porque ela entregou para a polícia o principal poder que ela tem. Você vê como a polícia é importante na democracia. A gente, sociedade civil, nós, do direito civil, entregamos para a polícia o principal poder, que é o poder de dobrar a minha vontade. Quer dizer, eu entreguei para o Adilson, dando exemplo, o poder dele dobrar a minha vontade a serviço da coletividade. Esse é o maior poder que uma democracia, uma sociedade livre, plural, entrega a uma instituição. Entendeu? Por que a gente tem polícia? Para não ter capanga. Substituir o justiçamento por justiça. Para substituir a punição na esquina pelo policiamento público e estatal. Né? Isso é desafiador? É desafiador. Porque no Brasil nós fizemos questão, e eu tenho dito isso nesses 20 e tantos anos de pesquisa e trabalho no âmbito da polícia, nós fizemos questão de manter os mandatos do uso da força no Brasil ou os mandatos de policiamento como um cheque em branco, como uma procuração em aberto. Por fim, eu não quero cansar vocês, eu já ocupei muito espaço, mas eu gostaria de desafiar o presidente da República ou quaisquer um desses que falam em nome de policiais no país inteiro e da polícia, a me apresentar alguma coisa consistente que tenha feito em benefício da profissionalização, institucionalização e modernização organizacional das polícias no Brasil. Porque eu posso listar o que eu ajudei a criar. Criei, desenhei a Força Nacional, criei as áreas integradas de segurança pública, atualizei os regulamentos disciplinares para eles serem justos e dignos. Na minha gestão foi criada a matriz curricular para as polícias, para profissionalizar o primeiro sistema de inteligência policial no país, o Sistema Nacional de Dados, claro que eu não fiz sozinha, isso foi feito com uma equipe, correto? Né? Há um programa de saúde e segurança ocupacional para os policiais, tá certo? E posso citar mais. Corregedoria unificada, fortalecimento de ouvidorias, isso tudo não é um obituário. Né? O que eu queria chamar a atenção é que essa gente inconsequente, medíocre e oportunista está brincando com brinquedos que a sociedade civil, né, a universidade e as polícias sérias, os quadros policiais sérios construíram nesse país. Há conhecimento profissional e qualificado dentro das polícias. Sim, existe a polícia do bem e a polícia dos bens, que tenta sabotar a polícia por dentro. E a gente precisa resolver isso antes que a gente assista a essa apropriação do nosso principal recurso de defesa, a minha primeira frente de defesa, de garantia dos meus direitos é a polícia. Correto? Inclusive contra governantes, se assim o for. Se ela virar um partido político, e uma espada desgovernada, tipo espada de Highlander, a primeira coisa que é sabotada na esquina são os meus direitos, porque eu não encontro com o governador todo dia, eu encontro com o policial da esquina, ele é o Estado ambulante. Então a gente precisa olhar para isso, olhar para a polícia de outra maneira, para a gente poder corrigir aquilo que nos viola, né? E profissionalizar, ao invés de destruir, como esse governo faz. Ele tem destruído, né, o patrimônio institucional produzido pelas polícias no Brasil nesse processo de redemocratização e de profissionalização. Polícia é uma carreira, polícia é uma profissão, não é ofício vagabundo da esquina, tá certo? Para cortar grama de superior hierárquico. Então a gente tem que ter isso muito claro. A democracia se faz com polícia. Tirou a polícia, vai ter um fortão de ocasião, o musculoso da esquina, o traficante, gente bom, o miliciano, sangue bom, para te vender proteção hoje e cobrar fatura amanhã. Tá? Perfeito. E com esse alerta a gente encerra aqui essa entrevista que fizemos com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, e Jaqueline Muniz, antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense. Um abraço para os dois, um grande abraço mesmo, e até uma próxima oportunidade. Adilson. Eu tive dificuldade de associar nome à pessoa, mas enfim, conheço o Adilson, acompanho o Adilson, foi um prazer, uma honra
poder dividir esse pouco espaço que a gente tem no programa, que já é muito, com ele e com você. Obrigadaço, Adilson. Um beijão pela sua fala. Jaqueline, igualmente quero te agradecer pela oportunidade desse convívio, de compartilhar esse cenário. Marilu, obrigado por possibilitar isso. E, Jaqueline, eu também sigo você há tempos, eu gosto muito aprecio muito a sua coragem, a forma como você fala. Acho que a gente tem muito o que conversar, viu? Com certeza. Gente, vamos deixar para as próximas oportunidades. Um beijo para os dois. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.